pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de hoje sobre a depressão. Hoje eu não quero começar aqui com vocês pelo fígado, né, acupuntura, e muito menos começar dizendo que determinada emoção corresponde a determinado órgão. Quero começar com uma experiência humana. Talvez você já tenha vivido um período em que continuava fazendo aquilo que precisava fazer. Então, acordava, trabalhava, respondia às pessoas, cuidava da casa, cumpria compromissos, mas alguma coisa você sentia que tinha mudado. Aquele interesse que você tinha já tinha diminuído, aquela chama de vida. Os planos assim começaram a ficar menores ou desaparecerem, o futuro deixou de produzir uma expectativa assim importante na sua vida. Não necessariamente tinha uma tristeza assim intensa, mas você sentia uma certa tristeza. Às vezes, apenas uma sensação difícil de explicar, que a vida continuava acontecendo, mas você já não conseguia se movimentar em direção a ela, da mesma maneira como era antes, no mesmo pique. E a partir dessa imagem, eu quero conversar hoje com você sobre a depressão, do ponto de vista da medicina chinesa. E antes de entrar nesse universo, a gente precisa colocar dois limites aqui bem importantes. Tristeza e depressão, eles não são sinônimos. A tristeza, ela pode fazer, no caso, parte de uma experiência humana diante de perdas, das frustrações que a gente passa, acontecimentos difíceis. Um transtorno depressivo é uma outra questão que exige uma avaliação adequada, uma avaliação médica, que tem intensidade, tem duração, tem a questão de quanto que aquilo está interferindo e prejudicando a vida da pessoa, ou seja, exige realmente uma avaliação médica. Quando eu for falar aqui, por exemplo, de Shen, Hun, Zi, Qi, coração, fígado, rim, eu vou estar utilizando a linguagem conceitual da medicina chinesa. Particularmente, eu vou estar utilizando o que o Giovanni Maciossa sistematizou. Essa vai estar sendo a minha referência nesse momento desse podcast, tá? E esses conceitos, eles não são neurotransmissores, não são estruturas cerebrais, ou uma química equivalente à medicina ocidental. É uma outra visão de mundo, né? Uma outra forma de a gente compreender a questão emocional. E talvez, justamente, não porque a gente precisa transformar um sistema no outro, mas a gente pode escutar com mais atenção aquilo que essa linguagem tenta passar para a gente. Então vamos entender o seguinte, por exemplo, na medicina chinesa, depressão é estagnação do qi do fígado. Isso é uma forma de entendimento um pouco simplista. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse conceito. No próprio material do Maciocia, ele coloca isso de uma forma muito mais complexa. Ele apresenta, né, conforme você vai estudando ali, aprofundando, diferentes categorias e diferentes padrões para compreender as manifestações que hoje a gente entende de pessoas que têm um diagnóstico de depressão. E só pontuando que isso não significa que existe uma única maneira de sofrer. E também significa que talvez a pergunta mais interessante não seja qual órgão causa depressão, né? Porque quando a gente está na clínica, no dia a dia, é o que vem na nossa mente em primeiro, né? Qual que é o órgão aí que está causando essa depressão? Mas uma pergunta que eu queria colocar é: como esse sofrimento está se manifestando nesta pessoa? E quando você vai estudando ali o Maciocia, ele coloca uma palavra bem importante que é you, que é W, o W é eu, Y, you. Pode ser que you, né, na verdade, ele pode ser trabalhado aí no campo da estagnação, daquilo que encontra uma dificuldade para circular ou se movimentar. Então, ele
coloca assim de uma forma, vamos dizer, para a gente entender de forma mais clara, que depressão é a energia bloqueada. Mas assim, a gente tem que entender que depressão não é apenas estagnação. Há situações que alguma coisa que a pessoa está apresentando lhe parece meio presa. Há outras situações que parece que não tem força suficiente para aquilo se movimentar. Há algumas pessoas que podem apresentar, então, as duas coisas. Alguma coisa que parece estar meio presa, outra que nem muita força para se movimentar. Então, quando a gente mentaliza isso, a gente talvez possa guardar, por enquanto, uma imagem muito simples: movimento, dinamismo. O que ainda consegue se mover? O que deixou de se mover? Em que direção? E essa pergunta nos leva a um dos conceitos mais interessantes desse episódio, que é o Rum, que é a alma etérea, alojada, ancorada ali no fígado. E essa alma etérea, ela participa de diferentes formas de movimento na vida psíquica da pessoa. Lá está descrito que o Rum, ele se conecta com os nossos sonhos, com as nossas relações, com as nossas ideias, com os nossos planos de vida, nossos projetos, nossa criatividade, a nossa inspiração. E há uma expressão bem bonita que são sonhos de vida. Não apenas aqueles sonhos que a gente tem quando dorme, mas o sonho de vida mesmo das pessoas, um projeto, uma possibilidade, um desejo que a pessoa tem na vida, um caminho, há alguma coisa ainda que essa pessoa queira experimentar. Talvez, então, uma dimensão assim muito dolorosa de certos estados de depressão não é só o fato da pessoa estar triste. Isso é importante, mas talvez seja que essa pessoa não consegue imaginar nada que ela realmente queira viver. Ela não consegue ter esses projetos, esses sonhos de vida, essa movimentação de ir, de construir, de viver. Então, ela não consegue imaginar o próximo projeto, não consegue imaginar uma possibilidade, um caminho diferente. Ela não consegue enxergar, de alguns meses, ela querendo alguma coisa, conquistando alguma coisa. O futuro está aí, né? Continua existindo no calendário, mas para a pessoa que está passando por um processo desse, essa experiência interna, né? Essa questão do rum dela não está tendo esse movimento, ela perde isso. Então, o que que acontece? O rum, essa alma etérea, ela se torna, vamos dizer, insuficiente. Pode diminuir a inspiração, a criatividade, as ideias, os planos, as aspirações. E a gente não está dizendo aqui que existe uma estrutura anatômica, né, também chamada rum, e que tem comprovação científica que existe essa matéria. Mas pela ótica da medicina chinesa, essa alma, ela faz essa movimentação energética no indivíduo. E o Rum não trabalha sozinho, porque ele sempre está sendo integrado com outra alma. No caso aqui é o Shen. O Shen que está ancorado no nosso coração, que é a consciência, o pensamento, é a nossa percepção, é a nossa memória, é a nossa vida emocional, é o sentido de si. Então existe essa relação entre o Shen e o Hun, e vou fazer aqui uma analogia mais didática. O Hun é aquele cara que pergunta: o que que é possível? E o Shen é aquele que pergunta: o que eu faço com essas possibilidades? Então, essa alma etérea, ele traz um movimento. E o Shen, o que que ele faz? Ele integra. Essa alma etérea, ele abre caminho. E o Shen ajuda a organizar, sistematizar essa experiência. Então, se eu quero atingir um determinado sonho na minha vida, então eu preciso fazer isso, eu preciso falar com
determinada pessoa, eu preciso guardar dinheiro, entende? Ele organiza. E essa relação também permite compreender, assim, uma ideia que o Maciel se apresenta através de dois movimentos, expansão e contração. Então, expandir-se é ir para fora, relacionar-se, criar, mover. E contrair é o quê? Recolher-se, diminuir a atividade, voltar-se para dentro. E é importante a gente dizer que nem todo recolhimento é uma doença. No caso aqui que a gente está falando de doenças mentais, depressão, tristeza. A vida humana, ela precisa desse movimento de você, por exemplo, inala o ar e solta o ar. Ora você está ativo, ora você está inativo, dormindo. Há momentos que a gente fala e há momentos que a gente silencia. Há momentos que a gente constrói e há momentos que a gente elabora. Há momentos que a gente precisa avançar na vida, mas tem momentos que a gente precisa permanecer. E a questão aparece quando a pessoa parece, assim, né, perder a possibilidade de transitar entre esses estados, entre essa movimentação. Quando o recolhimento ele deixa de ser apenas uma fase e passa a vir acompanhado de sofrimento, perda de funcionamento, fechamento progressivo dessas possibilidades de vida. E se a pessoa consegue imaginar aquilo que gostaria de fazer, mas ela não consegue ir, porque esse também é um caso, né? A pessoa consegue imaginar, mas não consegue ir. Ela sabe que gostaria de sair, mas não consegue levantar. Ela gostaria de reencontrar alguém, mas a própria ideia parece exigir uma energia que ela não possui. Aí eu gostaria de mudar alguma coisa aqui, mas não com relação a esse conteúdo todo, mas acrescentar que nesse momento a gente entra com o Z. Quem que é o Z? É a força de vontade que está ali, é uma alma ancorada nos nossos rins. No Maciossia, ele associa os Z aos rins e ele dá o significado, essa ideia de vontade, determinação, a capacidade nossa de perseguir objetivos. A gente só precisa tomar um cuidado com essa expressão força de vontade, porque uma das coisas mais injustas que uma pessoa deprimida pode ouvir é: você precisa reagir, você precisa querer, você precisa se esforçar. Dentro desse modelo, né, do Maciossia, que ele coloca o Z não é um julgamento moral, força de vontade, nesse julgamento que a gente faz, né? Ele ajuda a pensar na questão do impulso, na determinação, na motivação, na capacidade de transformar a intenção em movimento. Então, conseguimos distinguir aqui três dimensões, né? Vamos imaginar uma viagem. Essa alma etérea, ela participa da possibilidade de imaginar os destinos. Para onde eu poderia ir, né? Onde eu tenho vontade de conhecer. Aí vem o Shen e integra essas possibilidades. Então, aí ele fala assim, então, entre esses caminhos aí que você escolheu, alma etérea, o que faz sentido para mim é e o Z, que é quem? É a nossa força de vontade, ele participa do movimento em direção a elas. Tá, eu escolhi determinado destino, então eu consigo caminhar, eu tenho força para me planejar, guardar o dinheiro, ir numa agência de viagem, comprar a passagem, fazer toda essa movimentação em direção ao que eu determinei. Então, o que eu coloquei aqui é uma analogia, mas ela nos ajuda a perceber por que reduzir depressão ao fígado somente empobrece tanto o próprio modelo, né, que a gente tem aqui sobre esse entendimento. Uma pessoa, ela pode perder a capacidade de imaginar, outra pessoa pode imaginar, mas não consegue agir.
A outra pode se sentir profundamente assim desorganizada em relação a ela mesma. A outra pessoa, por exemplo, pode estar irritada e muito tensa. A outra pode estar esgotada. A outra pode não dormir. A outra pode dormir demais. A outra pode sentir pressa não, desculpa, presa. A outra pode se sentir vazia. E ainda a outra pode dizer, eu nem sei mais o que eu quero. E aí, o Maciossi, ele descreve diferentes padrões de plenitude, deficiência e combinações entre eles, de como esses padrões energéticos, eles acabam influenciando os órgãos e, consequentemente, gerando tais situações com as nossas almas. O ponto mais importante aqui para nós, porque eu não vou trazer esses padrões hoje, né? Mas o que eu queria realmente trazer é o mesmo nome diagnóstico pode esconder experiências profundamente diferentes. E isso muda a nossa pergunta clínica. Em vez de apenas perguntar, essa pessoa tem depressão? A gente pode perguntar como essa depressão está sendo vivida por esta pessoa. E aqui entram também as emoções, né? O Maciossi atribui grande importância aí ao estresse emocional e discute muitas relações envolvendo a raiva, a tristeza, o luto, a preocupação e a culpa. Dentro do nosso modelo tradicional, essas relações elas fazem parte do raciocínio, mas a gente tem que evitar uma armadilha aqui. A gente não deve, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, de fato, em transformar essas frases como raiva reprimida causa depressão. Culpa enfraquece os rins. Tristeza adoece o pulmão. Isso seria como fosse assim, atravessar de uma forma muito silenciosa o nosso modelo chinês tradicional aí, para uma afirmação psicológica ou biomédica, ser muito determinístico. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque as emoções importam, a história de vida de uma pessoa importa, as perdas, as relações que ela tem importam. A doença, o contexto social, são essas experiências que a pessoa acumula e muitos outros fatores também podem importar nesse momento que ela esteja passando por esse período. Por isso, uma pergunta mais cuidadosa não seria qual emoção causou sua depressão, mas qual é a história desse sofrimento. Parece assim uma pequena mudança, mas ela muda profundamente a maneira como vamos escutar aquela pessoa que nos traz ali a informação que depois a gente vai buscar equilibrar, ajustar as desarmonias que a gente vai observando. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e gostaria ainda de deixar uma última pergunta. O que ainda se movimenta dentro de você? Pode ser uma ideia, uma relação, uma curiosidade, um desejo pequeno, um projeto esquecido. Ou talvez nesse momento você não consiga encontrar nada. E se for assim, talvez o primeiro momento não seja descobrir imediatamente um novo propósito, mas talvez seja permitir que alguém caminhe aí ao seu lado enquanto você procura. Porque às vezes, o primeiro sinal de movimento não é a gente saber para onde a gente vai, é não precisar permanecer sozinho onde você está. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. E agradeço a atenção de todos.